Bom dia, vamos começar mais uma aula de ciências. Hoje falando de elementos químicos e sua representação. Mas antes, vamos corrigir o Organize as Ideias da página 54. Verifiquem a resposta de vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês como foi feito o diagrama de Pauli. Vamos reparar em um detalhe. A flechinha ou as linhas, elas devem passar em cima do número, entre os números, em cima dele, entre eles e em cima deles, para a gente poder acertar essa ordem crescente de energia. Então vamos lá, seguindo essa linha. Nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Vamos para a letra B. Em cima da linha, entre os números, em cima do número, entre os números, em cima do número, entre os números, em cima do número, entre os números, em cima do número. Para fazer a ordem crescente de energia, vamos seguir essa linha. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P6. É assim que vocês devem fazer também na letra C e na letra D. Dá uma paradinha aí no vídeo e confere a de vocês. Então, continuando a nossa aula falando sobre elemento químico e sua representação. Atualmente e oficialmente foram reconhecidos 118 elementos químicos. Esse reconhecimento vem através da UPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, para cada elemento, há apenas um número atômico que vai identificá-lo. Então, o que vai diferenciar um elemento do outro é o número de prótons que está presente no núcleo. Então, o elemento químico ele é definido como um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, representado pela letra Z. A representação desses elementos químicos ela é feita de forma padronizada. Então, eles vão ser simbolizados por uma ou duas letras retiradas de sua denominação em latim ou grego. A primeira letra deve ser sempre maiúscula e a segunda, quando existir, vai ser minúscula. Dessa forma, os elementos químicos deles são reconhecidos em todo lugar. Então, fica uma padronização para todos os elementos químicos. Então, seja no Brasil, seja fora do país, seja nos Estados Unidos, eles serão sempre reconhecidos pelos mesmos símbolos. Nesse quadro, nós temos vários exemplos de elementos químicos escritos em português, e em latim, e representados pela sua primeira letra maiúscula ou por uma letra maiúscula e outra minúscula, de acordo com o seu nome. E aqui do lado, os números atômicos de cada um. Além disso, a UPAC ela também recomenda que o número de atômico seja escrito abaixo do símbolo, aqui, abaixo do símbolo, e o número de massa acima, sempre à esquerda do elemento. Então, aqui nós temos um elemento qualquer, o E, só para representar. Em cima está o número de massa, e embaixo está o número atômico, ambos à esquerda desse elemento. Vamos, então, para a semelhança entre os átomos. Então, nós temos os isótopos. São átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, mas têm números de massas diferentes. Então, olhem a palavrinha isótopos. Prestem atenção no P e se lembrem que são o mesmo número de prótons e massa diferente. Então, aqui embaixo nós temos exemplos. Nós temos o hidrogênio de 3 maneiras. Então, nós temos todos eles com um número de prótons, mas a massa aqui em cima, são diferentes. Então, o número de prótons, que seria a mesma coisa que o número atômico, são iguais, mas o de massa são diferentes. Aí nós temos os isótopos. Além dos isótopos, nós temos dois outros grupos, os isóbaros e os isótonos. Então, os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, com diferentes números atômicos e mesmo número de massa. Nos isótopos, nós tínhamos exemplos apenas de hidrogênio. Aqui, nós temos elementos químicos diferentes. Então, o seu número atômico também vai ser diferente, mas o número de massa vai ser o mesmo. E nos isótonos, são elementos químicos também diferentes,
com uma diferença. O número atômico e de massa também serão diferentes, mas tem a mesma quantidade de nêutrons. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos para a gente poder conseguir assimilar isso tudo. Então, aqui eu tenho o carbono e o nitrogênio. Então, eles possuem mesmo número de massa, mas diferente número atômico. Então, aqui eu tenho um isóbaro. Aqui eu tenho elementos químicos diferentes, carbono e nitrogênio, com diferentes números de massa, diferentes números atômicos, mas se eu diminuir 13 menos 6, eu vou ter 7 de nêutrons. Se eu diminuir 14 menos 7, eu também vou ter 7 nêutrons. Então, eles vão ter o mesmo número de nêutrons. Vamos recapitular? Isótopos. Mesmo elemento, né? Mesmo elemento químico. Tem a mesma quantidade de prótons e massas diferentes. Isóbaros. Elementos químicos diferentes, diferentes números atômicos e mesmo número de massa. Isótons. Elementos químicos diferentes, número atômico diferente, número de massa diferente, porém a mesma quantidade de nêutrons. Deu para entender? Agora nós vamos ao átomo com carga, que ele é conhecido como íon. Então nós temos dois tipos de íon. O íon positivo, que é chamado de cátion, e o íon negativo, que é chamado de ânion. Então o íon é um átomo ou um grupo de átomos carregados positivamente ou negativamente. Então, se ele for carregado positivamente, ele vai ser chamado de cátion. Se ele for carregado negativamente, ele vai ser chamado de ânion. Nós temos uma observação para fazer. Toda vez que perde um elétron, que esse átomo perde um elétron, ele vai ser carregado positivamente e vai ser chamado de cátion. Toda vez que ele ganhar um elétron, ele vai ser carregado negativamente e vai ser chamado de ânion. Então, vamos ao exemplo. Aqui nós temos a distribuição de elétrons. Se nós percebemos, aqui nós temos 3 camadas, 1, 2, 3, e aqui nós temos só 2. Então, eu perdi esse elétron aqui, ó. Perdi esse elétron ficando com essa configuração. Então, essa perda de elétrons, ela vai levar à formação de um íon positivo, que a gente chama de cátion. Toda vez que eu perder um elétron, deve ser representado pelo sinalzinho de mais no lado direito do símbolo do elemento. Se eu tiver perdido 2 elétrons, eu devo colocar o 2 aqui e o mais. Se eu perder 3 elétrons, eu devo representar pelo número 3 e o mais. Tem uma frasinha que eu gosto de falar, que eu gravo muito essa configuração para a gente não confundir. Que é bem assim. Eu sou positiva, ó, positiva. Mas eu fiquei cabisbaixo aqui do cátion porque eu perdi. Então, eu sou positiva, fiquei cabisbaixo porque eu perdi. Então, o que isso significa? O meu íon vai ser positivo, ele vai virar um cátion porque eu perdi elétrons. Agora, vamos ao exemplo do íon negativo ânion. Então, como que vai acontecer esse íon? Ele vai ser formado quando ganhar um elétron. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Quando eu ganho um elétron, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Lembrando que nossa última camada não pode passar de 8 elétrons. Então, toda vez que um átomo ganhar um elétron, vai ser representado pelo sinalzinho de menos do lado direito do símbolo. Se eu ganhar 2 elétrons, vou representar por 2 e o sinalzinho de menos. Se eu ganhar 3, vou representar com o número 3 e o sinalzinho de menos. Então, o ganho de elétrons leva à formação de um íon negativo, que a gente chama de ânion. Vamos a mais uma frase? Então, vamos lá. Eu sou muito negativa, mas fiquei animada porque eu ganhei. Então, eu sou negativa, quer dizer que meu íon é negativo. Fiquei animada, porque ele virou um ânion. E eu ganhei um elétron. Então, como eu vou fazer a distribuição dos elétrons quando ele for um íon?
Então, a única diferença que tem entre o íon e seu átomo é a quantidade de elétrons, é o número de elétrons. Então, ele está ganhando ou ele está perdendo para poder virar um íon. Então, o que nós temos que fazer? Acrescentar ou retirar elétrons do nível ou subnível mais externo, ou seja, da última camada, do último subnível. Por exemplo, se nós tivermos um cátion, o cátion ele não está perdendo elétrons, então nós devemos retirar essa quantidade de elétrons perdidos do meu último nível e do meu último subnível. Se eu for um ânion, eu estou ganhando elétrons, então eu devo acrescentar esses elétrons no meu último nível e no meu subnível, sempre respeitando as regras lá do comecinho de distribuição, a quantidade máxima de cada camada, né? E a quantidade máxima de cada subnível. Outra coisa que vale a pena lembrar é sobre a camada de valência. Então, a camada de valência vai ser aquela última, do último nível. Então, para descobrir, para identificar essa camada de valência, a gente não identifica através dessa ordem crescente de energia. A gente identifica de acordo com os níveis. Então, o último nível vai ser a minha camada de valência. Agora, quero que vocês façam as atividades do caderno de atividades, evolução dos modelos atômicos, das páginas 21 a 24 até o número 11, para relembrar alguns conceitos estudados até aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar as dúvidas. Bons estudos!